bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vinda a mais um devocional delas. O devocional onde nós entregamos as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Nós estamos aqui para que o nosso dia comece com a presença do Pai. Estamos aqui porque escolhemos a boa parte, estamos aqui porque primeiro buscamos o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Bom dia, Cristiane, bom dia, bom dia, bom dia. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, já se inscreva. Se você quiser acompanhar ao vivo o nosso devocional, é pelo Instagram do @paulafernandaaranha. E você será muito bem-vinda para a honra e glória do nosso Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Deixa eu esperar o pessoal entrar. Vamos lá, vamos lá. Aí. Hoje feriado, né? Sexta-feira da Paixão, onde celebramos a crucificação de Cristo, né? Hoje é o dia em que relembramos e comemoramos, né, a crucificação de Cristo, vamos dizer assim, porque é o dia onde ali Jesus ele foi, vamos dizer assim, crucificado por todas nós, né? Para que nós tenhamos vida e que a tenhamos em abundância. Que esse dia seja um dia onde você olhe para a cruz. Que esse dia seja o dia que você olhe para a cruz e veja o sacrifício de Jesus por você. Para que você seja salva, para que você tenha uma vida em abundância, para que você conquiste, né, a paz que transcende o entendimento. Que esse dia você se lembre do quão doloroso foi para Jesus estar naquela cruz, levando todos os seus pecados, e que você não apenas se lembre disso, mas que você valorize isso, porque o que nós precisamos é valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, né? Eu peço para vocês já compartilhem essa live, né, com alguém para edificar a casa dela, para ela começar o dia também entregando as primícias para Deus, né? Já compartilha com pelo menos 5 mulheres, tá? Vamos lá para entregar esse presente, né? Hoje a palavra que o Senhor me deu foi Isaías 53. Ontem a gente fez o estudo sobre a Páscoa e ficou gravado aqui no meu Instagram. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de como tudo começou, né? Como que se deu início a celebração pascal, quando que finalizou a celebração pascal. Na verdade, a ceia pascal, né? Porque a celebração pascal, ela é um estatuto perpétuo, né? Então a gente sempre irá ter essa data, né? Mas existe a ceia pascal, né? E depois existe a ceia do Senhor, que é a que nós cristãos fazemos hoje. Hoje nós não fazemos a ceia pascal, nós fazemos a ceia do Senhor. Amém? Bom, vamos começar o nosso devocional. Hoje a palavra de hoje é Isaías 53. Então já abra sua Bíblia, porque eu tenho certeza que o Senhor falará muito contigo hoje, né? Nessa sexta-feira santa, né? Vamos dizer que é esse feriado maravilhoso que relembramos o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te rendemos graça porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, porque acordamos bem com saúde. Estamos aqui para te buscar e te glorificar.
Pai, a tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente. Tome o teu lugar de honra. Jesus, hoje é um dia especial para nós que cremos em Ti. Um dia onde relembramos a Tua crucificação, porque sabemos que por meio dela que somos salvas hoje, que somos resgatados, que somos redimidos, que somos perdoados e que somos justificados perante Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, eu peço nessa manhã, fala conosco, tira as escamas dos nossos olhos, nos dê entendimento, nos dê discernimento da Tua palavra, que nesse dia nós fiquemos com a nossa mente cativa ao Teu Espírito Santo, que a gente fique meditando nesta palavra dia e noite. Pai, eu te peço que o Senhor repreenda todo o mal que tente atrapalhar este devocional, que tente nos distrair, tirar o nosso foco. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha com uma brisa suave sobre todas nós nesta manhã. Papai, estamos aqui porque te amamos, te louvamos, te glorificamos, te rendemos graça. Pai, nós estamos aqui porque primeiro buscamos o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas nos são acrescentadas. Pai, obrigada. Obrigada por mais essa oportunidade de viver em tua terra. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui entregando as primícias para o Senhor. Espírito Santo, se manifeste em nosso meio. Nos dê a revelação da tua palavra. Me dê, Senhor Jesus, as palavras, que as palavras que saírem da minha boca sejam tuas, Espírito Santo, e não minhas. Senhor, perdoa os meus pecados, eu rendo todos eles a ti, Senhor. Me perdoa. Senhor, fale conosco. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, mulherada. Vamos lá. Abram as suas Bíblias em Isaías 53. Bom, aqui a gente vai começar na verdade, a gente vai começar no 52, capítulo 13. 52, capítulo 13 vai ser o início, tá? Que aqui fala assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado. Mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinha ouvido. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e a nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
Mas cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém, gente? Amém. É forte, né? Essa passagem é forte porque nos fala do sacrifício de Jesus, né? Isaías 53, esse capítulo nos fala, e olha que Isaías, ele aqui ainda não tinha, né? Foi revelação de Deus que isso aconteceria, né? Então, a gente vê que desde o começo, né, até do começo da Bíblia, gente, todos os capítulos da Bíblia apontam para o sacrifício de Jesus. Todos eles, desde a queda no Éden, já foi ali intitulado, na verdade decretado, que viria um Salvador, que viria alguém que nos devolvesse o relacionamento direto com o Pai, desde o princípio. E hoje eu falo uma coisa para vocês: todas as vezes que vocês lerem uma passagem da Bíblia, que vocês entendam um contexto e vocês olhem para Cristo, porque todos os capítulos da Bíblia apontam para Cristo. E vamos destrinchar aqui, né? É muito forte essa passagem, porque hoje é o dia que nós realmente celebramos a crucificação de Cristo, porque se não fosse o seu sacrifício vivo por nós, nós não teríamos direito à vida eterna. Hoje nós não seríamos chamadas filhas de Deus, porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que nele crê é chamado filho de Deus, Todo aquele que nele crê tem os seus pecados justificados, perdoados, redimidos. E todas as vezes que nós chamamos Jesus para a nossa vida, ele faz uma faxina de tudo aquilo que não condiz com ele, com o seu caráter, e ele nos ajuda a ser mais parecidos com ele, né? A palavra cristão significa ser um pequeno Cristo. Então hoje é o dia que nós ficamos reclusas, que nós ficamos pensando, meditando no que foi esse sacrifício. Se você ainda não pensou sobre todo o sacrifício de Jesus na cruz por você, eu te convido hoje a pensar, a meditar e a pedir ao Espírito Santo que te revele
né? Que você tenha uma experiência com o Senhor nesse dia. Porque não foi em vão, foi por você, foi por mim, foi para que nós tenhamos vida. E não somente que a gente tenha vida, mas que nós tenhamos ela em abundância. Jesus veio para expiar todos os nossos pecados, né? Hoje é como uma professora do seminário teológico que eu fiz nos fala, hoje nós passamos o nosso pecado no débito, né? Já estão todos pagos. Mas a nossa, como que eu posso dizer? A nossa responsabilidade, né? É por amor a Ele que nós somos filhas obedientes, que nós somos filhas rendidas a Ele, né? Ontem eu tava conversando com as meninas. Se você não conseguiu ver o nosso estudo ontem, eu te convido a assistir o estudo que nós fizemos ontem sobre a Páscoa, né? E a Páscoa, ela vem como realmente, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, né? Vamos destrinchar aqui o capítulo. Quem creu em nossa pregação, né? Aqui vamos começar de cima, né? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Aqui já está falando de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus hoje, ele é o nome acima de todo nome. Jesus, ele está assentado à destra de Deus. Ele está no nível mais alto, né? Junto com Deus Pai Todo-Poderoso. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado. Mais do que qualquer outro, a sua aparência, mais do que de outros homens, estava mais desfigurado do que qualquer outro homem. Então a gente sabe que Jesus, ele sofreu muito, né? E uma coisa que eu estava até comentando com as meninas ontem no estudo, que eu estava falando com meu marido. Eu quero muito assistir a Paixão de Cristo, mas eu não sei se eu tenho psicológico para isso, né? Porque é muito sofrimento. Eu já vi alguns takes, algumas coisas assim, e se eu não me engano são 19 minutos ou 9 minutos de Jesus apanhando. Só que a gente sabe que na vida real não foi só isso. Foram horas dele sendo açoitado, né? Cuspindo nele. Então, mas eu acho necessário a gente assistir. Eu acho necessário porque nós precisamos valorizar mais a entrega de Jesus na cruz. Nós precisamos valorizar esse sacrifício que ele fez por nós, né? Josi, eu tô assim, eu tô chorando desde ontem porque eu quero assistir. E aí eu falo assim, mas amém. E aqui fala que Jesus, ele ficou desfigurado. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Aqueles vão, assim, quando eles veem, né, Jesus ali desfigurado, quando as trevas caem, né, sobre o Getsemane ali, quando Jesus fala, está consumado, toma grande temor às pessoas, porque fica tudo em trevas, né? E aí eles começam, é como se escamas caíssem dos olhos deles. Eles falam assim, realmente esse era o Filho de Deus. E nós não o ouvimos, nós não ouvimos ele, né? Só que nós sabemos que tudo isso foi um plano perfeito de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Sabe, uma das coisas que eu ouvi e Satanás, quando ele viu, né? Porque as pessoas que açoitavam Jesus foram todas, vamos se dizer assim, influenciadas por Satanás, né? E Satanás achava que crucificando Jesus, que matando Jesus acabaria,
né? Que ele estaria novamente sobre o domínio sem ninguém ali, pelas pessoas, vamos dizer assim, para ajudar as pessoas. E quando e Satanás ele trabalha para Deus, para que tudo aconteça, sabe? Muitas vezes a gente até tem que entender isso, que a gente pode até achar que Satanás ele está fazendo algo e que esse algo vai vir para o nosso mal. A gente até acha que quando a gente está no meio ali da crucificação é para o nosso mal. Mas era necessário que Jesus morresse, para que todos nós pudéssemos herdar a vida eterna. Era necessário que como eu posso dizer? Que os nossos pecados fossem pagos, né? Que Jesus satisfizesse a ira santa de Deus contra o pecado, né? Contra os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser adotadas por Ele e ser chamadas filhas de Deus. Então ali Satanás ele achava que ia acabar. Ele humilhou, né? Ele só trabalhou para Deus. E aí aconteceu que tudo que Jesus foi humilhado, foi açoitado, foi crucificado, foi condenado. E tudo... Deixa eu colocar aqui, gente, pra carregar meu telefone. Senão vai... Ai. Ele acha que acabou. Só que daí depois Jesus, ele ressuscita e ele desce, né, para pegar as chaves da morte. Então ali começou, porque de primogênito, de unigênito, depois da crucificação, Jesus passa a ser o primogênito. Porque todos nós herdamos o direito que todo aquele que nele crê fosse chamado filho de Deus também. Então, uma coisa que Satanás ele estava preocupado com agora ele tem que se preocupar com muitas filhas de Deus, né, que estão aqui como corpo de Cristo, para disseminar a sua palavra, para levar luz às trevas, para ser sal desse mundo, né? Então, o que Satanás achou que ele ia acabar ali, ele só multiplicou, né? Porque de unigênito, Jesus passou a ser primogênito depois da crucificação. E todas nós hoje somos chamadas filhas de Deus. E nós fazemos parte do membro da Igreja de Cristo, né? Todas nós somos membros. Então, cada uma de nós aqui, nós temos o nosso chamado, o nosso propósito, o que o Senhor te pediu para fazer, né? Todas nós aqui sabemos que nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Então, aquilo que Satanás achou que ele ia vir para derrotar, ele apenas acelerou o processo. Então, hoje eu falo para vocês uma coisa. Quando você acha que Satanás ele está tentando fazer com que você seja enterrada, com que o seu propósito seja enterrado, saiba que ele está apenas trabalhando para Deus, para acelerar o seu processo. Assim como ele fez com Jesus na cruz. Ele apenas acelerou e influenciando, né, toda aquela maldade sobre Jesus. Bom, e aqui ele fala assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele. E como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus ele não tinha nenhuma formosura em sua aparência, né? Ele não era aquela pessoa que quando a gente olhasse para ele, seria aquela pessoa, uau, que pessoa mais linda do mundo, tem, né, a sua aparência humana, né? Porque nós sabemos que o corpo glorificado de Cristo, né, deve ser maravilhoso, que nós veremos ele na glória, amém? Mas Jesus ele era um homem que ele era rejeitado, ele era humilhado pelas pessoas, as pessoas não davam crédito para ele.
Ele era um homem de muitas dores. Ele era um homem que ele ensinava, só que depois ele ia ficar sozinho com Deus. Sabe uma coisa, eu falo pra vocês, muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho tempo pra orar. Eu não tenho tempo pra buscar ao Senhor. Jesus, ele foi o homem mais ocupado nos seus 3 anos de ministério. O homem mais ocupado, ele curava, ele pregava, só que ele nunca deixava de buscar a Deus. Então, as desculpas que muitas vezes nós damos para Deus, não rola, não cola, vamos dizer assim. A gente tem que parar de ficar colocando, ai não, porque eu não tenho tempo para ir buscar ao Senhor, para perguntar qual é a vontade de Deus. Porque Jesus, assim que ele terminava de pregar, a primeira coisa que ele fazia, ele ia buscar ao Senhor. Ele ia perguntar para o Senhor qual era a próxima parte, a próxima fase, o que o Senhor queria que ele fizesse. É a gente acordar todos os dias, render tudo ao Senhor e falar, Pai, eis-me aqui. Assim como Maria fez. Eu não estou falando de religião, nem nada disso, né? Mas a gente não pode se esquecer também de Maria. Porque Maria, quando o anjo visitou ela, qual foi a palavra de Maria para o anjo? Eis aqui a tua serva, que seja feita a vontade de Deus. Então, nós devemos ser essa mulher. Eis-me aqui, Pai, a tua serva. Que seja feita a tua vontade. É a gente se render. Render a vontade de Deus, independente do que as pessoas vão dizer. Porque você acha que foi fácil para Maria? Maria era... Hoje a gente fala que é uma criança. Ela tinha 13 para 14 anos, né? Então, é a gente parar de ficar olhando para o que os outros vão dizer e buscando o reconhecimento dos homens e falar, Deus, eis-me aqui a tua serva, que seja feita a tua vontade, assim como Maria fez. Porque sem Maria não daria para Jesus ter vindo, certo? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. A gente tem que entender que Jesus levou consigo todas as nossas enfermidades. Então não faz sentido a gente viver uma vida enferma. Não faz sentido a gente viver uma vida cheia de dor, né? Porque Jesus ele veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Sabe? Nós temos que pegar dessa verdade que Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Então, essa enfermidade que está me afligindo não é para minha morte. Essa enfermidade, Jesus, eu já estou colocando aqui, ó, umas pisaduras de Jesus na cruz, porque eu não aceito, porque Jesus já levou consigo todas as enfermidades. Sabe? Muitas vezes a gente padece por falta de conhecimento, isso está na Bíblia. A gente padece porque a gente não sabe as promessas que nós temos em Cristo Jesus. Nós não sabemos tudo aquilo que Jesus fez e que nós temos direito como cordeiras com Cristo. Nós temos direito, na verdade não é nem direitos, nós temos mais deveres do que direitos, mas nós temos, Jesus veio para que a gente tenha uma vida boa, não uma vida cheia de doença, uma vida de miséria, uma vida de sofrimento. Nós somos crucificadas sim com Cristo Jesus, mas ele veio para que a gente tenha uma boa vida, porque ele levou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Exato, Tati, autoridade. Quando Jesus foi crucificado, ele colocou sobre nós autoridade para pisar escorpiões e serpentes. Ele colocou sobre nós autoridade para derrotar os inimigos, né? E a gente sabe que os nossos inimigos não é contra pessoas, é contra principados, potestades e hostes malignas das regiões celestiais. E Jesus ele já nos deu autoridade para vencer todos eles. Então hoje eu falo para você, qual é o inimigo que você ainda não venceu porque você não se posicionou em Cristo Jesus?
Qual é a doença que você ainda não venceu porque você não se posicionou em Cristo Jesus na cruz por você? O que você está sendo aflita hoje? Que você ainda não tomou posse da autoridade que Jesus te deu. Porque às vezes a gente gosta de ficar num limbo de vitimização, num limbo de ai, porque tudo acontece comigo, ai, porque isso, ai, porque aquilo. Não. Jesus já te deu autoridade para sair desse lugar. Ele não quer que você fique nesse vitimismo. Deus já te deu as chaves para você abrir as portas para você ter uma vida abundante. É você que está presa na miséria, é você que está presa na depressão, é você que está presa porque você ainda não tomou posse da autoridade que Jesus te deu. É você olhar para a cruz e falar assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou sair disso em nome de Jesus. Porque Jesus hoje, ele passou por tudo isso por nós, mas ele é o nome acima de todo nome. E sobre o nome dele nós pedimos a Deus. Por isso que eu falo que toda oração nós temos que finalizar. Eu oro em nome de Jesus. Porque se a gente não ora em nome de Jesus, não faz efeito. Nós precisamos colocar nas nossas orações, todo final de oração, eu oro em nome de Jesus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Transgressões é aqueles pecados que nós cometemos todos os dias repetidamente. E iniquidade é aqueles pecados que a gente não consegue, que vem de geração, raízes de iniquidade. Sabe quando você vê que a sua mãe fazia algo que hoje você duplica o que ela fazia? Pode ser um costume bom, mas pode ser também um pecado. Isso é uma raiz de iniquidade. Então Jesus, ele pagou todo o preço do seu pecado e do meu pecado. Mas ele não pagou para que a gente tenha uma vida ruim. Ele pagou para que a gente tenha uma vida em abundância. A gente tem que pegar isso com toda a força. Porque muitas vezes existe pessoas que acham que ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa próspera, ser uma pessoa abundante é pecado, porque tem a passagem, é mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por que Jesus fala sobre isso? Porque quando as pessoas elas não estão com o coração em Jesus, quando elas não estão com o coração em Deus, elas começam a idolatrar o dinheiro. É por isso que daí já quebrou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que ele fala isso. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas o coração não está em Deus, está em Mamon, está no dinheiro. E é por isso que tem essa passagem. Mas Deus não condena que a gente tenha uma vida próspera e abundante. A gente só não pode ter o nosso coração nas coisas desse mundo. A gente não pode só viver, né, uma vida onde a gente só tá correndo atrás do vento, porque se a gente não corre para alcançar os nossos galardões do céu, de nada adianta. A gente tá aqui pra gente construir um relacionamento com Jesus. Porque quando ele vir ceiar conosco, quando ele vier buscar a sua igreja, ele tem que olhar pra gente, ele tem que olhar pra você e pra mim e falar assim, servo bom e fiel, eu te conheço. Porque tem muitas pessoas que vão chegar lá e vai falar assim, não, mas vocês pregaram, eu preguei em teu nome, Jesus. Eu fiz a obra da tua igreja, eu tava lá 3 vezes na semana, servindo a tua igreja. Eu pregava em teu nome, eu curava em teu nome. E aí Jesus vai olhar para você e falar assim, mas eu não conheço você. Porque o que Jesus quer é que nós se relacionemos com ele. Jesus, ele não quer as suas mãos. Antes de querer as suas mãos, ele quer se relacionar contigo. Ele quer entender o que se passa com você. Ele quer saber dos seus sentimentos, ele quer saber o que está te afligindo, ele quer te ajudar, ele quer te limpar, ele quer te purificar, ele quer te santificar.
Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. E aqui nos fala assim, o castigo que nos traz paz. Hoje nós temos essa paz de que a gente está caminhando para a eternidade, que nós temos vida eterna, que nós somos chamadas filhas de Deus e que nós somos filhas de Deus, porque o castigo de Jesus na cruz hoje nos traz paz. Nos traz a paz de que que Ele está construindo uma morada para nós no céu. Estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos saradas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre Jesus todas as nossas iniquidades por amor a nós. A gente nunca pode olhar para a cruz de Jesus e esquecer que Ele só está na cruz porque Deus nos amou. Deus nos amou primeiro. Deus entregou o seu unigênito para que todas nós pudéssemos ser filhas também, para que Ele se tornasse primogênito por amor a nós. Então nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, mas a gente não pode se esquecer que Ele só estava na cruz porque Deus o entregou por nos amar. Ele foi o oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Aqui a gente vê que Jesus ele não reclamou. Jesus ele não ficou se vitimizando para ninguém, nem para Deus. Ele não reclamou. E quantas vezes alguma coisa acontece, a primeira coisa que a gente faz é entrar em murmuração e reclamação. Quantas vezes alguma coisinha de nada acontece, a gente fica lá reclamando, murmurando, fica maldizendo a Deus. Ai Deus, por que isso está acontecendo comigo? Então eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa pensar também. Se você hoje é uma pessoa reclamona, murmurenta, que tudo você reclama, para com isso. Sabe, se renda aos pés do Senhor e fala, Deus, tira de mim essa reclamação, essa murmuração. Porque deixa eu te falar, a murmuração é um culto ao diabo. Toda vez que você reclama, é como se você estivesse dando graças ao que as coisas más, ao inimigo. Então hoje não abra sua boca para murmurar. Abra sua boca para orar e para glorificar a Deus. Sabe, a gente já tem que ler o livro de Jó e aprender com ele de que a fé que ele tinha em Deus era tanta que assim quando tudo começou a desabar na vida dele, ele não murmurou. Ele falou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E a gente é tão raso que qualquer coisinha que acontece a gente fica reclamando. A gente vê aqui que Jesus ele não reclamou por morrer por você. Jesus não reclamou por estar levando consigo, com ele todos os seus pecados. Jesus não murmurou. A única coisa que Jesus fez foi perguntou para Deus, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Que nós sejamos pessoas que nós não abrimos a nossa boca para murmurar e nem para reclamar. Que nós sejamos mulheres posicionadas e fiéis e obedientes àquilo que o Senhor nos falou para fazer. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Quem se preocupou com a linhagem de Jesus? Ninguém. Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Aqui fala, Jesus foi injustiçado. Ele foi colocado com assassinos na crucificação, né? Com um assassino e um ladrão.
Só que aquele que cria que Jesus era o Filho de Deus, ele encontrou Jesus, porque Jesus fala assim, ele reconhece Jesus ali na cruz, ele fala assim, você não deveria estar aqui. E Jesus fala assim, ainda hoje, né, você me verá na glória, você estará comigo na glória. Então a gente tem que entender que Jesus, ele não veio para ser servido. Jesus, ele veio para nos servir. E a gente fica com uma prepotência, com uma arrogância e com uma soberba achando que o mundo deve algo pra gente. De que as pessoas nos devem alguma coisa. Não, meu irmão. Ninguém deve nada a você. A gente tem que entender que a gente tá aqui para servir, não para ser servido. A gente tá aqui para agradar a Deus. A gente tá aqui para se relacionar com Deus. A gente não tá aqui para as pessoas nos servir o tempo todo. A gente não tá aqui, ai não, porque isso, porque aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Tá bom, irmã. Só que o maior se fez o menor para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, hoje que você coloca aos pés do Senhor, você rende aos pés do Senhor toda essa soberba, todo esse orgulho, toda essa prepotência, essa altivez de achar que você é melhor do que alguém. Você não é. Você é pequena. Porque o maior se fez menor por você. Então, para de achar que você é melhor do que alguém. Você é filha de Deus? Sim. Só que você não é soberana sobre ninguém. E muitas vezes a gente tem uma prepotência, um orgulho no nosso coração que a gente fala assim, não, aquela pessoa tem que fazer isso por mim. Não, onde já se viu? Não, minha irmã, você está aqui para servir. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Agradou ao Senhor esmagar a Jesus, porque Jesus na cruz satisfez a santa ira de Deus contra nós, contra os pecados que nós cometemos. Assim nós somos perdoados e justificados por meio da cruz. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deixa eu te perguntar, Jesus olha para você hoje e ele sente alegria pela filha que você se tornou? Ele sente alegria porque hoje você o busca, porque você quer relacionamento com ele? Ele sente alegria porque você aceitou ele como o Senhor e Salvador da sua vida? Ele sente alegria quando você fala assim, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Vem me buscar, Jesus. Estou aqui crucificada contigo nessa terra. Eis que não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim não faz sentido aquela vida no mundo, aquela vida que só me trazia dores. O que faz sentido para mim é te amar sobre todas as coisas e fazer aquilo que o Senhor me pede. Então eu falo que hoje Jesus, ele olha pra gente, ele sente alegria porque você aceitou ele. Ele sente alegria todas as vezes que você renuncia a algo por ele. Ele sente alegria quando você mortifica a tua carne porque você quer estar crucificada com ele. Porque quando a gente mortifica a nossa carne, a gente está sacrificando. A gente está se sacrificando para que a nossa carne não ganhe contra o nosso espírito. Para que a nossa carne não nos comande, porque toda inclinação da carne é pecado. E todo pecado nos afasta de Jesus. Jesus, ele ficou orgulhoso. Quando ele olha pra gente, a gente tá ali. A gente tá buscando. A gente tá pedindo para que ele nos transforme, para que ele nos limpe, para que ele nos santifique, para que ele nos purifique. Jesus, ele sente... eu acho que ele olha pra gente e fala assim... É isso aí, filha, só caminha mais um pouquinho. Jesus, ele não te condena. Jesus não te condena. Quem te condena é a religiosidade. Quem te condena é Satanás, que fica colocando culpa na sua cabeça. É um dia por vez, minha irmã. É o Espírito Santo que vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado.
É o Espírito Santo que vai falar para você abandonar esse vício. É o Espírito Santo que vai falar para você mudar as suas vestes. E é um processo, não é do dia para a noite. Você vai aprender. Só que você tem que renunciar sim. Falar assim, Jesus, isso não faz sentido mais porque eu te amo tanto. O Senhor morreu por mim na cruz, o Senhor passou por tudo aquilo. Para que hoje eu tenha a vida eterna. E então abandonar esse vício não é nada. Me abster de algumas coisas hoje não é nada. Mediante aquilo que o Senhor fez para mim. Por que a gente tem que conhecer o que está na Bíblia? Por que a gente tem que ler a Bíblia? Porque a gente tem que conhecer tudo que o Senhor fez por nós. Vamos lá. Ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Jesus justificou a mim, justificou a você, justificou os seus filhos. Nós precisamos crer e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque as iniquidades dele levará sobre si. Ele levou consigo todas as nossas iniquidades. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo. A gente tem que entender que nós somos herança de Jesus. Nós somos herança de Jesus. Olha que forte isso. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Jesus foi, ali, estava junto com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Hoje, Jesus, ele é o nosso intercessor. É Jesus que pega as nossas petições e leva para Deus. Né? O Espírito Santo, ele está conosco e o Espírito Santo eu falo que eles são um ser trino, são 3 em 1, né? Não existe hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não competem entre si, mas é Jesus que intercede por nós. O Espírito Santo também. O Espírito Santo, ele está conosco, ele nos consola. O Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo leva as nossas petições a Jesus e Jesus leva as nossas petições a Deus. Eu falo que hoje Deus olha para você, ele não vê você. Primeiro ele vê como o sangue de Cristo sobre você. Então você é justificado. Porque Deus é santo, santo, santo. E por isso que Deus, o próprio Deus não desceu, ele mandou o seu único filho, porque ele não podia vir aqui pela sua santidade. Só que ele enviou o seu único filho, para que todas nós pudéssemos ser filhas. Então hoje eu peço que vocês meditem nessa palavra, que vocês fiquem meditando na cruz de Jesus hoje, de tudo aquilo que ele passou por você, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele levou sobre ele por você, por amor a você, porque Jesus, ele ama você. Então, é você olhar para os pecados que te dominam e pedir para ele te ajudar com isso. É você olhar para os vícios que você tem e você falar assim, Jesus, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Nós temos que entender que sozinho a gente não pode, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sabe, o maior erro que nós temos é querer fazer as coisas sozinhas. É querer dominar o pecado sozinhas. É querer vencer o pecado sozinhas. Sozinha a gente não consegue. Nós conseguimos levando para as pisaduras de Jesus na cruz. Então nós pedimos para ele força, nós pedimos para ele nos ajudar, nós pedimos porque ele nos dá, né? Então é isso, gente. Que vocês estejam com a sua mente cativa ao Senhor hoje. Que vocês pensem em tudo aquilo que ele levou sobre si por você. E você olhe para essas coisas que hoje você comete e fala assim, não faz sentido eu ficar fazendo isso. Eu sou sarada, eu sou curada, eu sou justificada por Cristo Jesus, eu sou perdoada. Você é perdoada, minha irmã. Você é perdoada. Então, toda essa culpa, todos esses maus pensamentos não vêm do Senhor. Porque Jesus, ele não te culpa, ele te perdoa.
Jesus, ele não aponta o dedo na sua cara e fala assim, você tá fazendo isso, 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 isso. Não. Jesus, ele olha para você e fala assim, vem cá, filha, vamos resolver isso aqui juntos. Jesus, ele não te acusa, o acusador é aquele que te afasta de Deus. O acusador, ele quer que você viva uma vida triste porque, porque eu não mereço. Realmente, irmão, é você pegar esse não merecimento que você tem e colocar na graça de Jesus na cruz. Hoje a gente tem que entender, quando Satanás vem falar pra você, não, porque você não merece isso, porque você não merece aquilo, você não merece ter uma vida boa por causa da sua vida de pecado que você tinha. E é você olhar pra cara dele e falar assim, realmente, eu não mereço. Só que Jesus morreu por mim na cruz. E pela graça dele eu conquisto. Pela graça dele eu prospero. Pela graça dele eu sou perdoada. Pela graça que ele concebeu a mim, eu sou resgatada por Deus. E hoje eu sou chamada filha de Deus. Então, sabe quando a palavra nos fala assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós? Comece a resisti-lo. Para de ficar dando ouvido para ele. Hoje você é perdoada, você é resgatada, você é justificada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então pare de ficar andando cabisbaixa porque você não merece. Minha irmã, realmente ninguém merece nada aqui. Nós só temos tudo aquilo que o Senhor derramou pela graça e misericórdia dele, porque é tudo dele, por ele e para ele. Se fosse por merecimento, a gente não ia ter nada, gente. Então a gente tem que entender que é tudo sobre ele e não é nada sobre nós. É tudo sobre a graça dele, a misericórdia dele, o sacrifício dele por nós. E é tudo dele, por ele e para ele. Gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Esse foi a palavra que o Senhor nos deu. Eu tenho certeza que o Senhor falou com vocês, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Tenho certeza porque é tão bom, eu me sinto a cada dia mais renovada, eu me sinto mais limpa, mais purificada. Se renda aos pés de Jesus na cruz. Leve para a cruz de Jesus tudo que está te afligindo. Leve para a cruz de Jesus todos os seus problemas. Leve para a cruz de Jesus as enfermidades. Leve para a cruz de Jesus toda a escassez, toda a falta, toda a necessidade. Leva para a cruz de Jesus. Leva tudo para ele, renda tudo para ele. Fala, Deus, Jesus é teu, me ajuda aqui. Ele vai te ajudar. Ele é o seu intercessor, ele é o seu general de guerra. Coloca nas pisaduras de Jesus tudo, a sua impaciência, a sua falta de domínio próprio, a fofoca que você ainda não conseguiu se desprender. Leva, Jesus, me ajuda com isso aqui, porque eu não quero mais. E aí ele vai começar a interceder por você. Porque quando Satanás for lá e falar assim, olha, eu vou tocar na vida dela porque tá com essa brecha aqui. Jesus vai olhar para ele e falar assim, ela já rendeu tudo para mim. Você não tem mais lugar. Você não pode entrar porque ela já rendeu tudo para mim. Então confessa para Jesus, entrega para Jesus, rende a Jesus, peça ajuda para Jesus. Não, você não está sozinha. Jesus está contigo. Ele é o seu intercessor. Ele te justificou e ele já te perdoou. Então, assuma essa identidade de filha de Deus, de cordeira com Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra, Pai. Obrigada porque Tu és bom, Tu és santo. Deus, obrigada porque o Senhor entregou o Seu único Filho para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Jesus, nós rendemos tudo a Ti hoje, nesse dia. Senhor, nós colocamos em Tuas pisaduras todos os pecados que nos afligem, Pai, que nos domina. Pai, nos perdoa, nos ajude, Pai, a ser transformadas. Pai, nos transforme em pequenos cristos nessa terra, que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua face, Jesus. Que nós sejamos mansas, humildes, que nós frutifiquemos o fruto do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus nos convença da justiça, do juízo e do pecado. E hoje, Pai, é um dia onde comemoramos a nossa justificação, a Tua crucificação, o Teu castigo que hoje nos traz a paz. Obrigada, Jesus,
porque nem imaginamos o tamanho da dor que o Senhor passou por nós. Nós nem imaginamos, então nos ajude, Pai. Nos ajude a ter uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajude, Pai, a ter cada dia mais vontade de se relacionar contigo. Coloca sobre nós uma unção de oração, unção de leitura da palavra, unção de te conhecer mais, de se relacionar mais contigo. Assim eu oro, Pai, nós consagramos esse dia a Ti. Seja luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos. Eu denuncio aqui todos os planos do maligno contra a minha vida, contra tudo aquilo que leva o meu nome, contra meu casamento, minha saúde, contra a minha parentela. Eu denuncio, Pai, eu peço que o Senhor o repreenda. Em nome de Jesus, eu peço, Deus. Eu peço que o Senhor o repreenda. Deus, obrigada pelo teu amor por mim. O Senhor bem sabe o quanto eu amo o Senhor de todo o meu coração. Mas eu te peço, Pai, coloque em meu coração mais amor por Ti, mais rendição, mais obediência, mais vontade de estar em Tua presença. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos tirar a nossa foto então. Espero vocês aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã, às 7 da manhã. Tchau, tchau.